Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos ler do 25 ao 35. O cântico de Simeão. Diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Te peço que o Senhor graciosamente fale conosco nessa noite. Me use, Senhor, apesar de mim. Sei das minhas limitações, dos meus defeitos, mas confio no Senhor, para que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Ninguém tem dúvida que o amor de Deus está manifestado na obra que Ele realizou por meio de Jesus na cruz. Todo mundo se lembra, e todo mundo, quando vai falar dessa obra, ou quando vai proclamar o Evangelho do Senhor, a frase que mais se repete, que mais se fala é: Jesus te ama. E essa verdade, ela está presente e é inegável. Mas o que a gente não pode esquecer é que esse amor que Deus manifesta na cruz não tem absolutamente nada a ver com alguma carência que Ele tenha, com alguma necessidade que Ele tenha. Quando Deus manifesta o seu amor por nós, Ele não está buscando completude, porque Ele já é completo. Então, quando olhamos ou quando falamos do Evangelho, nós temos que ter em mente, lembrar, que o amor que Deus manifesta por nós não é um amor carente, não é um amor que busca ser completo, um amor que preencha a Deus de alguma forma. Não, é um amor que Ele graciosamente nos dá. Esse cântico é o quarto dos cânticos da Natividade. O pastor Gilson falou hoje pela manhã a respeito de dois, ele citou dois. O primeiro cântico é o cântico de Maria, que é chamado de Magnificat, que esses nomes vêm da primeira palavra de latim, do latim desses cânticos, né? O segundo cântico é o cântico de Zacarias, que é chamado de Benedictus, que nós lemos no começo do culto hoje. O terceiro cântico é o Glória in Excelsis, que é o cântico dos anjos. São os anjos cantando para os pastores a respeito da glória de Deus. E o quarto cântico, que é esse o cântico de Simeão, é chamado de Nunc Dimittis. Então são os quatro cânticos da Natividade que Lucas escolheu para falar
do nascimento, ele vai trazendo a narrativa mais longa a respeito do nascimento de Jesus, e ele vem trazendo esses cânticos que exaltam e glorificam a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus, pelo nascimento do Messias. Simeão, que é quem faz esse cântico, ele não é citado em nenhum outro lugar das Escrituras. Nós conhecemos Simeão apenas por aquilo que é descrito dele aqui, um homem justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Esse termo, consolação de Israel, tem a ver com a expectativa do Messias. Essa expectativa do Messias era algo presente e concreto na realidade do povo judeu. Eles eram cheios dessa esperança, cheios dessa expectativa, porque eles conheciam as diversas promessas, as diversas profecias que Deus realizou ao longo da sua história. Então eles tinham esse anseio. Quer ver? Avança um pouquinho aí, capítulo 3, no verso 15. Vê o que diz aqui: estando o povo o quê? Na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Então vejam, eles tinham essa expectativa. Qualquer aparição diferente, qualquer pessoa que aparecesse, que viesse com um discurso, que viesse com um chamado, eles tinham: será que é esse? Será que esse é o Messias? Será que é esse que nós estamos aguardando? Então havia essa expectativa concreta no coração de cada judeu, porque conhecia as profecias que estavam dadas ao povo por meio das escrituras pregressas, as escrituras do Antigo Testamento. Então eles viviam nessa expectativa, mas Simeão, ele teve uma informação privilegiada. Agradou a Deus que o Espírito fosse e dissesse a ele: olha, você não vai morrer sem ver o Messias. Então ele tinha essa expectativa, talvez ainda maior do que de qualquer outro judeu, porque ele tinha uma promessa de que ele não iria morrer sem ver a consolação de Israel. Ele estava esperando. Então, o verso 27 nos diz que ele foi guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, e aí ele foi ao templo, e lá ele encontra o Senhor Jesus, ainda menino, ainda bebê. Percebam que ele, mesmo sendo um homem descrito como justo e piedoso, ele precisou ainda assim ser guiado pelo Espírito. Irmãos, a revelação do Messias, a revelação do Senhor Jesus, ela é uma revelação sobrenatural. Não é algo intelectual, porque se fosse algo intelectual, irmãos, todo mundo ia crer. Mas como assim, Guilherme? Todo mundo ia crer. Porque se você analisar as Escrituras, eu vou agora trazer alguns dados que são inegáveis. Existe um livro que eu recomendo que você leia, o nome do livro é Evidência que Exige um Veredito, do Josh McDowell. Josh McDowell é um autor americano que está acostumado a evangelizar na academia, lá nas universidades. Então ele traz muitos dados científicos, porque a nossa fé, ela não é uma fé sem razão. Então, falando a respeito do Messias, nós vamos ver como ele usa a ciência da probabilidade. Eu estou dizendo o quê? Qual foi a afirmação que eu fiz? Que se fosse pela lógica, se fosse pelo intelecto, todo mundo iria acreditar. E qual é o argumento? Pense o seguinte: foram feitas várias profecias a respeito do Messias. Profecias de quem seria a sua ascendência, ou seja, ele vai ser descendente de Sem, ele vai ser descendente de Davi. Foram feitas profecias a respeito do local do seu nascimento, dizendo que ele nasceria na cidade de Belém. Foram feitas profecias a respeito do seu ministério, de que ele iria curar cegos, que ele iria fazer paralíticos andar. Foram feitas também
descrições da forma como ele iria morrer. Então foram feitas várias profecias a respeito do Messias. E aí, usando a ciência da probabilidade, sabe qual é a probabilidade de apenas 8 profecias dessas se cumprirem em uma única pessoa? Eu não sei nem dizer esse número, gente. É o número 1 com mais 17 zeros. É uma chance em 1 quatrilhão para que isso aconteça com uma pessoa apenas. Se você for pensar, e aí eu vou dar uma descrição americana, porque eu não sei fazer essa correlação do tamanho do estado do Texas, mas o que Josh McDowell vai dizer para a gente é o seguinte: essa probabilidade é como se você pegasse o estado do Texas inteiro, um estado americano inteiro, e forrasse ele com moedas de 50 centavos. Forrasse o chão do estado inteiro com 1 quatrilhão de moedas. Ao fazer isso, você ia cobrir o chão do estado inteiro a uma altura de 70 centímetros de moeda. É muita moeda, né? Aí você pegaria uma dessas moedas, faria uma marca e colocaria lá no meio do estado do Texas. A chance dessas 8 profecias se cumprirem em uma única pessoa é como se você recebesse a missão de, no meio dessas moedas todas que estavam ocupando o chão de um estado inteiro, entrasse lá, pegasse a moeda de primeira. Essa é a probabilidade de 8 profecias se cumprirem apenas em um homem. Irmãos, em Cristo se cumpriram mais de 300 profecias. Todas as profecias que há no Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus se cumpriram nele, e somente nele. Se 8 dá 1 quatrilhão, eu não sei quanto vai dar 300, eu não sou bom de matemática. Mas o que eu quero dizer com isso? Se fôssemos analisar friamente, cientificamente e intelectualmente, seria inegável a afirmação de que Jesus é o Messias. Mas não é isso que acontece. Se nós explicarmos isso o tempo inteiro, sempre vai ter um monte de objeção. Por quê? Porque o coração não foi movido pelo Espírito para crer. E aí vão dizer que adulteraram as Escrituras para que tudo isso pudesse caber na pessoa de Jesus, ou mentiram a respeito de Jesus para poder, fazer com que ele coubesse nas profecias. Mas, irmãos, pensem, essas profecias, elas foram escritas pelos judeus, e eles mesmos não creram. Então, não teria como um cristão ter adulterado a literatura religiosa dos judeus, porque o nosso Antigo Testamento é a literatura religiosa do povo judaico. Então, não é uma questão de intelecto, é necessário que sejamos movidos pelo Espírito. Se estamos evangelizando, se estamos falando de Jesus para alguém, ore, peça, clame ao Senhor, para que esse coração seja mudado, para que eles tenham o seu coração trocado, o coração de pedra por um coração de carne. Essa é uma operação que só o Espírito Santo pode fazer. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas ele tinha todas as razões, ele já passou por todas as dificuldades, ela já teve tantos livramentos, ela já teve tantas bênçãos, e a gente fica olhando para as pessoas dizendo, mas como? Como ele não creu ainda? Como ele não acreditou? Mas é porque é uma obra do Espírito. Então, o nosso personagem, da nossa narrativa de hoje, o Simeão, ele foi ao templo movido pelo Espírito. E o texto, embora não diga isso claramente, mas é óbvio que se ele olhou para o bebê Jesus e entendeu que aquele bebê era o Messias, porque isso também foi revelado a ele pelo Espírito. Por que aquele bebê? Jesus não fez nenhum milagre diante dele. Jesus não fez nenhum discurso. Jesus não fez nenhuma promessa. Nada. Ele simplesmente foi no templo para ver a apresentação, de Jesus no 8º dia, para que ele fosse cumprir a lei. Então ele olha para o bebê Jesus e constata: esse é
o Messias. Então, ele vai e faz o seu cântico. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque a promessa era o quê? Que ele não passaria pela morte sem ver o Messias. Então, ele chegou à conclusão de que os olhos dele, então, tinham visto. Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Percebam que ele entende que aquele bebê, ele entende que Jesus é o Messias, e ele entende que esse Messias veio para salvar a nação de Israel. Talvez o conceito de salvação não fosse perfeito, né? Porque quando nós lemos aqui o cântico de Zacarias, né, quando ele fala de salvação, ele fala muito do seu contexto de uma nação que está conquistada, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 1, verso 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, aqui ele falando, né, da expectativa do Messias, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Então percebam que a salvação que Jesus traz, ela realmente proporciona isso. Nós estamos livres de todos os nossos inimigos. A questão é que talvez eles não tivessem clareza de que inimigos fossem esses. Nós hoje sabemos que os nossos inimigos são o pecado, a morte e o diabo. Esses foram derrotados na cruz. O Império Romano não foi derrotado na cruz. Talvez eles tivessem essa visão. Mas o que é importante é que Simeão, pela revelação do Espírito, entendeu que o Senhor Jesus é o Salvador, é aquele que veio para realizar e cumprir todas as promessas. E mais, ele tinha um entendimento de que ele teve a revelação de que esse Messias não era exclusivo para o povo judeu, porque ele diz: a qual preparaste diante de todos os povos, de que maneira? Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então ele entende que o Messias iria trazer revelação a todos aqueles que não eram judeus. Gentios são aqueles que não eram judeus, aqueles que não professavam a sua fé no Senhor, aqueles que não tinham e não eram formados na religião judaica. Então ele entende que esse Messias, que o Senhor Jesus, ele vem para ampliar, para estender a misericórdia e a graça de Deus a todas as nações, a todos os povos, porque ele traria essa revelação. E o povo de Deus seria glorificado, porque a salvação vem dos judeus. Confirma que o povo de Israel foi um povo que foi realmente separado, que foi um povo realmente escolhido para que ele pudesse gerar esse Messias, ser abençoador de todo o mundo, porque a promessa que Deus faz a Abraão é de que, por meio da sua descendência, seriam benditas todas as nações e também todas as famílias da terra. Então, Simeão, no seu cântico, ele faz tem esse reconhecimento de que o Messias, ele trazia o cumprimento dessa promessa que Deus fez por meio de Abraão. Mas, depois do seu cântico, então, ele faz algumas revelações proféticas. 33, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Percebam que o Messias, ele é tanto alguém que vai trazer ruína, quanto alguém que vai trazer elevação
ou salvação. E isso está de acordo também com as profecias. Vejam o que Pedro vai dizer na sua carta, citando profecias do Antigo Testamento. Abra lá, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso 4 a 8. Pedro está aqui, escrevendo da sua carta, falando a respeito do chamado, da graça que foi conquistada pelo sangue do Senhor Jesus, pela obra que ele realizou, a salvação, ele está falando da salvação. E em determinado momento do seu argumento, ele vai chegar a esse ponto. Verso 4, chegando-se a ele, ao Senhor Jesus, e quem o Jesus é? A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pode voltar lá para Lucas. Então percebam que o Senhor Jesus, ele é um divisor de destinos. Toda a humanidade, todo ser humano vai se colocar diante do Senhor Jesus em algum momento da sua vida. E Jesus vai ser para ele ou motivo de ruína, ou vai ser pedra de tropeço, e rocha de ofensa, ou vai ser uma pedra preciosa, uma pedra eleita, e será elevação para essas pessoas. O Senhor Jesus, ele faz essa distinção, quem crê e quem não crê. Então, diante do Senhor Jesus, diante da obra que ele realiza, não há outra alternativa, ou é ruína, ou é elevação. Diante do Senhor Jesus, ou é vida, ou é morte. E percebam que Deus guiou todos os movimentos da história humana para esse ponto. Porque quando nós vemos todas essas profecias que eu citei, mais de 300 profecias a respeito do Messias, isso é uma demonstração de total soberania de Deus. Porque Ele tem controle sobre todas as circunstâncias. Se você for analisar de que maneira as coisas se cumprem, por exemplo, o nascimento dele ser em Belém, foi porque houve um decreto do imperador romano, para que cada um fosse fazer o seu recenseamento na sua cidade de origem. José e Maria não estavam em Belém, eles estavam em Nazaré, mas era necessário que eles estivessem em Belém, para que se cumprisse a profecia. Então, o coração do rei se inclina diante da vontade de Deus, e o imperador romano decreta que fosse necessário que eles fossem a Belém, para fazer o recenseamento. Isso é só um dos exemplos de como Deus conduz a história, e Ele é soberano em todos os detalhes da vida. Ele está controlando tudo, e Ele não tem nenhum aspecto da vida que Ele não tenha controle, que Ele não tenha como determinar o que acontece. E isso não é somente a respeito da história do Messias, isso é sobre tudo. Então, quando olhamos para essa demonstração de poder que Deus realiza nessa condução da chegada do Messias, isso serve de consolo para mim e para você, em saber que na nossa vida não existe absolutamente nada
que esteja fora do controle de Deus. Não existe absolutamente nenhuma circunstância que Deus não possa e não vá usar para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Somente um Deus que tem controle total sobre cada aspecto do universo pode fazer uma promessa como essa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer, irmão, irmã, que se você está aqui hoje, se você veio aqui hoje, a história foi conduzida para que você estivesse aqui. Deus trouxe você aqui hoje. Se você está olhando ao seu redor e não está vendo alguém, é porque esse alguém não era para estar aqui hoje. Porque Deus tem controle sobre todas as coisas. E se você está aqui, é porque algo Deus quer falar contigo. Algo Deus quer te mostrar. Eu não sei qual a expectativa que tem no seu coração. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Mas eu sei que há uma expectativa, deve haver alguma, porque senão você não estaria aqui. Você está aqui porque tem uma expectativa no seu coração. Há algo no seu coração que você anseia. E da mesma forma que Simeão foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo, você foi trazido aqui hoje pelo Espírito Santo. E da mesma forma que ele foi levado pelo Espírito ao templo, para que pudesse contemplar o Senhor Jesus, você também está aqui nessa noite para receber a visão do Messias, para receber do mesmo Espírito, aquele Espírito Santo que revelou a Simeão quem era aquele bebê. Hoje, o Espírito Santo de Deus também quer revelar a você quem é esse Senhor que nós estamos pregando, quem é esse homem que mudou a história da humanidade. É o nosso Senhor Jesus. Mas percebam que Deus trazer você aqui não tem nada a ver, como eu disse no início, com um apelo carente, de um Deus carente, que precisa de mim ou de você para alguma coisa. Não. O Deus que nos traz aqui hoje é um Deus que nos faz uma oferta graciosa, porque Ele enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado de todo aquele que crer no seu nome. É perdão. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus da glória, aquele que vai julgar vivos e mortos, aquele que vai jogar todos os condenados na morte eterna, esse Senhor, esse Deus, Ele está hoje fazendo uma oferta para se tornar mais do que o Senhor, mais do que Deus. Ele está fazendo uma oferta para se tornar o seu Pai. Ele não vai ser apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai ser apenas o Senhor de todo o universo, Ele vai ser tudo isso, e vai ser também o seu Pai, e Ele vai te chamar de filho, e Ele vai te fazer promessas, e Ele vai te dar herança, e Ele vai te dar a vida eterna, para todo aquele que crer. E como eu disse, meus irmãos, não é uma questão intelectual, não é uma soma que você vai pegar agora um caderninho e fazer a matemática e chegar à conclusão, o Guilherme está certo, é isso mesmo. Não, é uma obra do Espírito, e não importa o quanto tempo nós estejamos na igreja, não importa o quanto tempo nós frequentemos cultos, não importa o quanto tempo nós estejamos caminhando junto com outros cristãos, é sempre maravilhoso ouvir a voz do Espírito nos dizendo que nós pertencemos a Ele. Então, o Deus que trouxe cada um de nós aqui nessa noite, Ele está fazendo uma oferta. E nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos, sim,
manifestar diante da pedra angular, diante daquele que vai trazer ruína e elevação. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque Moisés, lá no final da sua vida, no final de Deuteronômio, ele apresenta os padrões de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos, e diz: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E não mudou, hoje continua sendo assim. Todas as vezes que nós apresentamos o Senhor Jesus, todas as vezes que nós colocamos diante de vocês, diante de uma audiência, quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez, é necessário que uma decisão seja tomada. Nós precisamos decidir se nós queremos a bênção ou a maldição, se nós queremos a ruína ou o levantamento, se nós queremos a vida ou a morte. E isso, irmãos, não acrescenta nada ao Senhor. Deus faz isso graciosamente. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Nós não acrescentamos nada em Deus, mas Ele acrescenta tudo a nós. Então, você veio aqui nessa noite hoje, como Simeão foi trazido pelo Espírito ao templo, para que fosse colocado diante de você o Messias. E o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, pelo meu pecado e pelo seu, esse é o Messias. E se você crer nele, se você confiar nele, se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus, Ele vai te trazer perdão e vida eterna. É esse que está sendo apresentado nessa noite. E é essa decisão que você precisa tomar. Amém? Vamos orar. Senhor, não tem nada a ver com o nosso intelecto, Senhor. Porque se fosse algo racional, bastaria que nós nos aprofundássemos na Tua palavra, bastaria um conhecimento intelectual da Escritura, e nós iríamos reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias. Nós iríamos reconhecer que Jesus é Teu Filho. Nós iríamos reconhecer que Jesus é Deus. Nós iríamos reconhecer que somos pecadores, necessitados de salvação. Mas não é uma obra intelectual, Senhor. Nós precisamos que o Senhor opere em nós. Nós precisamos que o Senhor opere um milagre, Senhor. Quer fazer de nós novas criaturas. Quer nos dar um novo nascimento. Quer nos dar um novo coração. Isso ninguém pode fazer, Senhor, só o Senhor. Então, ó Deus, Tu és aquele que conhece todos os corações aqui nessa noite. Tu és aquele que conhece todas as vidas, conhece todas as necessidades, conhece todas as objeções que existem nos corações a respeito do Teu Evangelho aqui nessa noite. E nós cremos, ó Deus, que estão aqui nessa noite todos aqueles que o Senhor queria que estivessem. Então, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Que o Senhor realize a obra que nenhum pregador pode realizar. Que o Senhor opere milagres de salvação nessa noite. Que o Senhor transforme criaturas em filhos. Que o Senhor traga arrependimento, confissão diante de Ti, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado. Que mães nessa noite se alegrem com a conversão de seus filhos. Que filhos nessa noite se alegrem com a conversão dos seus pais. Que amigos, que parentes se alegrem com a conversão de seus amigos e familiares. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Porque nós confiamos unicamente em Ti. Unicamente em Ti. Aleluias. Glórias ao Teu nome.